Bom, eu fiz esse percurso dessas várias camadas, essas várias implicações que a tecnologia tem, né? Para a gente pensar que há articulações manifestas entre tecnologia e formas culturais, né? Então, no caso da televisão, as formas culturais, como eles colocam, foram obtidas de formas anteriores, combinadas e desenvolvidas, né? Por exemplo, como as notícias, o esporte, né? As variedades, a publicidade. E há outras formas televisivas que o Williams coloca como formas em que há um grau maior de inovação, né? Como, por exemplo, os especiais, né? E o que ele já identifica em 73 como um gênero híbrido extremamente importante, né? Por meio do programa An American Family, né? Que seria hoje o nosso reality show, né? Ele já identifica isso aí. A questão, eu acho assim, com todos os deslocamentos e as mudanças tecnológicas hoje, né, o que a leitura do Williams me faz pensar, e aí eu gostaria de compartilhar em termos de crítica midiática, é que ele coloca muito claramente que uma narrativa ela não circula sozinha, né? Então ela pode estar em fluxo, sendo entrecortada por várias outras, como é a televisão, que ele analisa lá do século XX. Ela pode estar num catálogo, sendo ofertada juntamente com outros títulos. A gente está falando hoje, né, no almoço lá do Netflix, quer dizer, se você viu esse, o Netflix te oferece aquele, mais aquele, mais aquele, né, quer dizer, porque são, né, talvez você goste desse, quer dizer, o algoritmo já te propõe, né, essas relações, né. Ela pode estar numa tela, a narrativa pode estar numa tela hipermediada, né, que faz conexões entre elementos que de outra maneira essas conexões seriam frágeis ou mesmo impensáveis quando a gente abre, né, por exemplo, um YouTube, né, etc. Né? Então, eu acho importante, quer dizer, dessa articulação. Né? Então, estão pensando assim, exemplo, numa série Netflix, por exemplo, como não sei se você assistiu uma série chamada Stranger Things, Netflix, né? Ela é uma série nostálgica, né? Evidentemente, assim, é um pastiche, né? No sentido, né, que o Jameson dá o termo. Então, e funciona muito bem nesse citacionismo dela, né? Quer dizer, os mais jovens, eu acho que possuem certo prazer em colher as referências da década de 80, em participar desse jogo de ironia intertextual que a narrativa propõe, né? Mas espectadores, assim como eu, na faixa dos 40 e 50, né, a gente é fisgado afetivamente, né? Tem uma memória ficcional extremamente forte. A gente reconhece ET, Poltergeist, Alien, Hora do Pesadelo, enfim, né? Winona Ryder, né? Aí tem o pop, tem a música, né? Tem Gabriel, Toto, tem, né? The Clash, enfim, quer dizer, né? Mas a série também apresenta atualizações. É uma série extremamente contemporânea, por exemplo, do ponto que aborda a questão da Guerra Fria, né? Todas essas questões, um certo deslocamento de padrão de beleza midiática, né? Tem todos esses aspectos, né? Ela é uma forma cultural, né? Quer dizer, uma série obtida do folhetim, desenvolvida e consolidada pela televisão, né? E está numa tecnologia de streaming, né? Então, que eu gostaria de pensar, né? Essa ideia, quer dizer, outro dia eu estava assistindo uma outra série também, Marco Polo lá, né? De repente o terceiro episódio da série era um episódio extremamente complicado, tinha um assassinato de uma criança, a exibição do corpo dessa criança, que era o imperador da China, né? Que ele é enforcado e pendurado para todo mundo ver em praça pública, uma cena de estupro, e logo no final abre uma janela e pede para eu, como espectador, avaliar a série em termos de estrela, e eu escrever um comentário com no mínimo 75 palavras. Né? Quer dizer, tem uma articulação que a gente tem que pensar de tecnologia e forma cultural aí também. Né? Quer dizer, o que ela plasma, o que ela diz dessa leitura do nosso momento. Né? Tem uma frase que eu acho interessante, né, do executivo-chefe do conteúdo da Netflix, né, que ele diz o seguinte: temos a possibilidade de monitorar as ações de nossos assinantes como uma forma de melhorar a experiência deles com o serviço. Sabemos que filmes são mais assistidos, se os espectadores param de assistir em algum momento, os atores e tramas preferidos.
House of Cards é uma refilmagem de uma série do BBC dos anos 1990, que já era exibida pela Netflix. A partir dos hábitos de busca de seus clientes, a empresa sabia de antemão que os fãs da série costumavam assistir a filmes de Kevin Spacey. Sabiam ainda que David Fincher era um diretor admirado pela turma. Os dois foram chamados para o projeto. Né? Quer dizer, as tecnologias, né, de comunicação, nesse sentido, resultam de um complexo de intenções, como a gente está falando aqui. Né? Tem uma demanda social, política, etc. Né? E se Williams está correto, né, as tecnologias em articulação com as formas culturais, podem plasmar, concretizar, materializar, como a Maria Elisa disse, estruturas de sentimento de uma época. Né? Podem propor lugares ao espectador, podem propor interações com outras mídias, como nos planejamentos transmediáticos, etc. Né? Então, essas articulações entre tecnologia e forma cultural, no meu ponto de vista, eu acho que é esse desafio que a gente tem que pensar, né? Elas devem ser consideradas na crítica midiática. Né? As relações não são óbvias. Acho que esse é o ponto. Né? Quer dizer, é preciso uma espécie de análise de interpretação, né, para entender essa estrutura de sentimento e como ela é, de alguma maneira, materializada nessa tecnologia e nessa forma cultural. Né? Então, o que eu deixaria aqui para vocês, né, quer dizer, pensando uma possibilidade de atualização, né, não só sobre essa leitura de televisão, mas sobre a lógica, né, multivalente, né, por meio da qual ele analisa a televisão como híbrido de tecnologia e forma cultural, né, que a gente pensasse, né, essas análises das narrativas midiáticas, né, continuamos com perspectivas sociais, culturais, históricas, estéticas, evidentemente, acho que não é abrir mão disso, mas que a gente buscasse pensar essas articulações entre tecnologia, no sentido expandido que eu estou trabalhando aqui, não apenas a aplicação, mas como ela também é socialmente e culturalmente desenvolvida, né? E as formas culturais que essas tecnologias vinculam, quer dizer, a cumplicidade disso aí. Né? Então, para mim, eu acho que esse é o legado e a atualização de Williams, né, que eu proponho como um desafio crítico para a gente aqui nos estudos de comunicação. Né?